Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos filhos na fé, que quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani. Estamos chegando com o nosso programa Verdade e Vida, programa de evangelização que leva a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo mediante a igreja até a sua casa, até o seu coração. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia por excelência de buscarmos a Santa Missa, comungar corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 27 de junho, 13ª semana do tempo comum, 13º domingo do tempo comum. Então que Maria Santíssima nos ajude a celebrar bem neste domingo, nos fortalecendo na fé e na esperança. O Evangelho de São Marcos, o capítulo 5, o versículo 21 ao versículo 43. Ele te dará força. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos filhos na fé, o que nos move, o que nos anima, nos encoraja todos os dias,
é a fé, é a esperança. Muitas vezes naquilo que não vemos, naquilo que não tocamos, mas nós sabemos, se é palavra de Deus, se é promessa de Deus, nós podemos acreditar, nós podemos testemunhar e professar a fé. E a fé é assim. Muitos não creem, muitos não seguem, porque eles querem ter tudo diante dos olhos, eles querem tocar em tudo, eles querem passar pelo crivo da ciência tudo, e se a ciência não aprovar, e se a ciência não falar que é a verdade, em questão de fé, eles não acreditam. Ou seja, são pessoas que não acreditam no sobrenatural da graça de Deus, da bênção de Deus. A cura que Jesus fez no passado, a libertação, os exorcismos, Jesus continua a fazer no meio de nós. A cura ou as curas, elas continuam a acontecer. As libertações, os exorcismos, eles continuam a acontecer no meio de nós. Claro que continuam. Neste domingo, o evangelho que proclamamos, primeiro o chefe da sinagoga, Jairo, para ir até Jesus, primeiro a fé, a coragem que Jesus tanto pediu, coragem, eu venci o mundo. Porque imagina um chefe da sinagoga procurando Jesus. Com certeza ia ser excluído. Porque Jairo, você é chefe, você cuida da sinagoga, você está procurando este homem que se diz Deus, que se diz o Filho unigênito de Deus? A fé de Jairo. Sua filha estava padecendo, sua filha estava à beira da morte. E o que Jairo fez? Se prostrou diante de Jesus. Filhos, a nossa oração nunca vai ser em vão. A nossa adoração nunca será em vão. Às vezes nós pensamos, eu rezei tanto, eu pedi tanto pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu amigo, e Jesus não salvou, e Jesus não curou, e ele morreu, o meu pai morreu, a minha mãe morreu, o meu irmão morreu, a minha filha, o meu filho, a minha avó, o meu avô. Filhos, mas às vezes nós não paramos para pensar. A nossa oração, a nossa intercessão abriu o céu para os nossos amados. Quantas vezes o padre é chamado para unção? Chama o padre para ungir o meu amado, a minha amada, o padre vai. É a conta de ungir o enfermo morre. E aí muitos pensam, tá vendo? Não adiantou ir atrás de Jesus, não adiantou ir na Santa Missa. Filhos, aquela unção, pode ser que por ela o céu se abriu para o seu amado. Não está mais no meio de nós, mas quem te garante que aquela unção não abriu o céu para o seu amado, para a sua amada? Por isso a nossa oração, a nossa adoração nunca será em vão diante de Deus. E Ele continua a curar. Ele continua a curar. Mas Jesus disse, nós teremos que enfrentar a morte. Como o padre já disse, os milagres que Jesus fazia eram sinais para mostrar quem Ele era. Mas os apóstolos morreram. Os santos morreram. Tiveram que passar pela morte para chegar ao céu. Então, pela fé de Jairo, Jesus ressuscita aquela menina, que ele disse, não morreu, ela está dormindo. Talita cum, levanta-te. Ou seja, isso vai acontecer conosco. Acontece espiritualmente neste mundo, porque muitos estão andando aí, mas estão mortos, como zumbi, andando nesta terra. Jesus restaura a vida desses homens, para que aqui na terra eles possam adorar o Deus verdadeiro. Mas Jesus vai nos chamar, como chamou a filha de Jairo. Padre, levanta-te, venha para a glória, venha para o meio dos eleitos, venha para a vida nova na eternidade. As curas continuam a acontecer, como aconteceu com esta mulher, 12 anos com hemorragia terrível.
E qual foi a fé desta mulher? Ela mesmo disse: tocar apenas na orla do manto de Jesus. Eu creio que se eu tocar na orla do manto de Jesus, a cura vai chegar. E foi o que aconteceu. Um toque no manto de Jesus exalou autoridade, poder, cura, libertação na vida daquela mulher, pela fé. Tanto é que Jesus disse: a tua fé te curou. Vai e viva pela fé. Jairo continua com a sua família vivendo pela fé, buscando e adorando o Deus verdadeiro. Temos que insistir, filhos. A cura chega. Se não chega fisicamente, chega na alma. Se é nosso tempo de passar dessa vida para a eternidade, a cura que o Senhor nos dá na alma nos faz alcançar a glória do reino dos céus. Então que Jairo e esta mulher que 12 anos sofria possa ser o exemplo para cada um de nós. Não desistir jamais, mas insistir pela fé, porque estamos aqui de passagem e o que nós queremos um dia é a glória do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não tenha medo, você também faz parte desta comunhão. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Igreja, viva intensamente o que